Oi gente, tudo bem? Eu sou Eunice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal. Estamos agora no capítulo 4, Assassinatos sem Cadáveres. E a frase é: o ataque, sob qualquer forma, é igualmente destrutivo. Seu propósito não muda. Sua única intenção é assassinar. E que forma de assassinato serve para encobrir a culpa maciça e o medo frenético da punição que o assassino não pode deixar de sentir? Ele pode negar que seja um assassino e justificar a sua selvageria com sorrisos à medida que ataca. No entanto, ele irá sofrer e olhará para sua intenção em pesadelos, nos quais os sorrisos terão desaparecido e o propósito vem à tona para encontrar a sua consciência horrorizada e continuar perseguindo-o. Pois ninguém pensa em assassinato e escapa da culpa que o pensamento acarreta. Se o intento é a morte, que importância tem a forma que tome? E começamos o livro. No mesmo voo para o meio-oeste, fui a Wisconsin, onde minha amiga Linda tinha organizado um workshop para mim no Vale do Wisconsin. Isso ficava a alguns quilômetros de distância de um culto que usa um curso em milagres para seus próprios propósitos. Na verdade, o líder do culto refere-se a si mesmo de forma incrível como o mestre supremo de um curso em milagres. Ao ouvir que eu estava dando um workshop perto de lá, uma das seguidoras mais antigas desse professor me convidou para visitá-los. Conforme Linda e eu entramos na Endeavor Academy, Academia de Empenho, não tive dúvidas de que aquilo deveria ser útil para algumas das pessoas que estavam lá. Se elas queriam viver ou estudar em algum lugar, deveria haver uma razão que acreditavam servir para elas. O que descobri foi uma atmosfera muito incomum, em especial em comparação com aquela que se poderia esperar de seguidores de um curso de autoestudo. Havia uma sala na lateral onde alguém estava lendo a lição do livro de exercícios para aquele dia. Mais ou menos 40 pessoas estavam ouvindo, e elas riam em momentos impróprios. Sim, o curso encoraja o riso, mas aquelas pessoas estavam rindo em linhas sérias sobre as quais deveriam pensar e absorver em um nível mais profundo. Era como se elas soubessem de algum significado engraçado para as palavras, sobre o qual só seu sistema de pensamento estivesse a par. O que elas estavam fazendo, na verdade, era ignorar o significado real das linhas como uma maneira de negar a mensagem do curso. Aí o Mestre Supremo fez sua entrada descendo as escadas, e a multidão se reuniu ao redor dele. Eles o seguiram, assim como eu, até uma sala maior para o que chamavam de sessão. O homem falou durante mais ou menos uma hora. Ninguém mais tinha permissão para falar ou para fazer perguntas. Pelo fato de, no ano anterior, a leitura e o compartilhar do meu livro na academia aparentemente ter contribuído para que um grande número de pessoas de lá descobrissem o que o curso estava dizendo de verdade e partissem. O homem veio até mim diversas vezes durante aquela hora e me confrontou, em certo momento, esbarrando em mim e me dando um tapa na cabeça. Quando se afastou, depois de uma de suas confrontações, ele me chamou de idiota de merda. Tentei procurar esse estilo particular de ensinamento mais tarde no manual dos professores do curso, mas não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Vou abrir um aspas aqui. Precisava de coisa melhor para perdoar, né? Fecha aspas. Durante tudo aquilo não reagi a ele, praticando o tipo de perdão que é ensinado no curso. Abre aspas. Exatamente isso, mas não é fácil, né, gente? Fecha aspas. Meus professores me preveniram de que eu precisaria praticar o perdão em tais situações. Pensei naquele homem como uma projeção inventada por mim para que eu pudesse ver do lado de fora em vez de ver do lado de dentro, o que secretamente acreditava ser verdadeiro a meu próprio respeito. Isso me lembrou de que ele não estava lá de verdade e assim não havia mesmo ninguém contra quem reagir. Uma parte desse processo é saber que apenas Deus é real e que qualquer coisa que não seja de Deus não pode me afetar. Aí o entreguei ao Espírito Santo em paz. Em certo ponto, o suposto mestre supremo pareceu frustrado pela minha recusa
de ser confundido por ele e exclamou: "Vejam, ele está sorrindo." Enquanto estive lá, vi membros do curso sendo manipulados e jogados uns contra os outros. As pessoas eram intimidadas e verbalmente abusadas. Embora esse homem estivesse literalmente ensinando uma forma de baboseira que nada tinha a ver com o curso, alguns dos participantes estavam agindo como se compreendessem isso e, ao mesmo tempo, o transformavam em um professor especial, em vez de ouvirem a voz do curso realmente comunicava, o que a voz do curso realmente comunicava. Se alguém não entendia o que o Mestre Supremo estava dizendo e não havia razão para que entendesse, seria rotulado como um dos mortos. Se concordasse com ele, se encaixaria perfeitamente. Era uma atmosfera clássica de culto. Quem não quer se encaixar? Esse professor também juntou partes da Bíblia que não estavam dizendo a mesma coisa que o curso. Ele exortava a virtude dos corpos de luz e encorajava seus seguidores a entrarem em transe com a energia da Kundalini, aparentemente ignorando o fato de que, de acordo com o curso, a energia não é nada além de ilusão e não deve ser valorizada. Por definição, qualquer coisa que possa mudar ou ser mudada não é real. De qualquer forma, a meta do curso é a paz de Deus, não ficar doidão com as criações errôneas do ego. Fiquei lá durante 1 hora, ouvi e perdoei. Depois, o professor colocou um vídeo de si mesmo e Linda e eu saímos. Também visitei o centro de cura, do qual o culto tem muitos ramos. Na verdade, eles se apresentam para a maior parte do mundo através de seus centros de cura aparentemente mais sensatos, como uma forma de induzir pessoas a se unirem a eles. No dia seguinte, fiz meu workshop em um grande hotel descendo a estrada. Muitos antigos membros do culto que ainda moravam na área vieram, assim como alguns que viviam um pouco longe tiveram que viajar até lá. 20 membros ativos da academia também vieram, sem permissão, claro. Muitos dos antigos membros do culto, que estão espalhados por todo o país, têm ligações uns com os outros e se mantêm em contato. Foi um prazer sentir o amor na sala e também compartilhar a mensagem com eles. Em cada workshop, uma de minhas partes favoritas é a sessão de perguntas e respostas, onde interajo com a plateia. Mas esse não é o único momento que interajo com eles. Gosto de conhecer as pessoas e de falar com elas durante o dia todo, do momento em que chego até o momento em que vou embora, durante minhas pausas, almoço ou sempre que tenho uma oportunidade. Também gosto de autografar livros. Isso faz com que eu me sinta um autor. No dia seguinte, estava na cidade rural de Kiel, Wisconsin, não muito longe de Green Bay, para fazer outro workshop, dessa vez em uma instalação de ensino de um curso em milagres chamada Pathways of Light, Caminhos de Luz. Nos 2 dias que passei lá, fiquei comovido com a semelhança entre a abordagem usada pelos diretores da organização, Robert e Mary Stowett, e o que tinha ouvido sobre a escriba do curso, Ellen Schuckman. Quando começou a se espalhar por volta dos anos 70 que Ellen estava ouvindo a voz de Jesus, as pessoas de vez em quando tentavam fazer com que ela fizesse perguntas a ele no lugar delas. Em vez de fazer isso, Ellen se sentava com elas e pedia que ouvissem com ela, como uma alternativa a que elas confiassem nela para ouvir a voz por Deus. A ideia de Ellen era fortalecê-las para que ouvissem a voz por si mesmas. Descobri que essa também é a abordagem de Pathways of Light. Em vez de dizer às pessoas o que fazer, eles ensinavam as pessoas como ouvirem a voz do Espírito Santo por si mesmas para que pudessem ser guiadas pelo Espírito sem precisarem de outro ser humano para atuar como mediador. É claro, a melhor e mais rápida abordagem para isso acontecer, de forma permanente, é através do processo de perdão, o que desfaz os bloqueios da mente das pessoas para ouvirem aquela voz. Também é sábio se lembrar de que a voz pode, na verdade, se mostrar de diferentes formas, não apenas como uma voz. Gostei muito dos Stoutings e fiquei com vontade de voltar ao Pathways of Light. Olha só que ele coloca aqui, também é sábio se lembrar de que a voz pode, na verdade, se mostrar de diferentes formas, não apenas como uma voz. Voltando aqui, naquela época estava dando palestras em algum lugar diferente do país quase todas as semanas. E um mês depois, em maio de 2004,
fiz minha primeira viagem ao Canadá para fazer uma apresentação em Halifax, Nova Escócia. Só para ilustrar o quanto eu tinha viajado pouco antes do livro ser publicado, tinha vivido na Nova Inglaterra durante toda a minha vida e nunca tinha ido ao Canadá. Adorei as pessoas de Halifax. Depois do workshop, elas fizeram uma celebração com música, bebida e dança. Achei revigorante que elas não acreditassem que ser espiritualista e se divertir excluíam um ao outro. Enquanto estava em Halifax, recebi as animadoras notícias de que Hay House, uma das mais proeminentes editoras de autoajuda e espiritualidade no mundo, estava interessada em assumir a publicação de O Desaparecimento do Universo. Embora eu soubesse que teria que conversar a respeito com meu editor original, de Patrick Miller, da Fearless Books, senti que isso estava destinado a acontecer e mal podia esperar para manifestar meu apreço à arte e puxar em relação ao seu plano para o livro. De repente veio a mim que eles sabiam o que estava fazendo o tempo todo e que o caminho que tinham escolhido era deixar que o livro provasse a si mesmo primeiro através das vendas, o que capacitaria a encontrar seu próprio caminho para um editor maior e para uma plateia mundial, sem que sua mensagem fosse modificada. Algumas semanas depois, Patrick e eu estávamos em Chicago para uma reunião com a Hay House, na Book Expo América, exposição de livros da América. Foi um evento estimulante e Bill Clinton fez o discurso de abertura. Chegamos a um acordo com a Hay House e Patrick e eu saímos para jantar naquela noite para celebrar. No dia seguinte, eu devia voar para Nova Jersey para um workshop. Era um lindo dia, sem nuvens, conforme o avião decolou e parou voando pela Sears Tower e sobre o lago Michigan. A vista era espantosa. Quando chegamos a Newark, voamos para baixo ao lado da Estátua da Liberdade e pude ver Manhattan com clareza, com o lendário Empire State Building dominando a linha do horizonte. De repente pensei, meu Deus, estou sendo pago para isso? Foi aí que percebi de forma boa que minha vida nunca mais seria a mesma. Estava dominado pela gratidão. No final de junho, tive muito para conversar com meus mentores ascensionados. Arten e Purchá apareceram e olharam para mim com suas expressões gentis e olhos amorosos. Eu os esperava porque sabia que eles viriam a cada 2 meses. E quando o momento estava próximo, virei minha cadeira para longe da televisão, a qual me descobri assistindo cada vez menos quanto mais viajava, e em direção ao sofá, onde eles deveriam aparecer. Arten falou primeiro, mas isso ficam cenas para os próximos capítulos.